Olá, irmãos, graça e paz. Nós daremos continuidade às nossas reflexões sobre os sonhos de José, hoje, lendo o texto de Gênesis no capítulo 39, do versículo 1 ao versículo 6, que diz o seguinte: José foi levado ao Egito e Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele e que tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e o servia. Ele o pôs sobre sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor o abençoou, a casa do egípcio, por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. Glória a Deus, palavra abençoada, que Deus nos abençoe pela leitura dessa palavra. Amados, quando eu estava lendo esse texto, preparando essa reflexão, me veio a lembrança algumas pessoas que eu conheço que só vivem murmurando. Pessoas que reclamam de tudo, nada está bom. Pessoas cheias de melindro que abandonam o barco à toa. Pessoas que desistem da família, desistem dos trabalhos, desistem de projetos por qualquer coisa. Eu quero te dizer uma coisa: Deus não se agrada de pessoas que fazem isso, que agem dessa maneira. No livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38, está escrito que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O texto que lemos não mostra um José murmurador. Não mostra um José que ficava se lamentando, questionando por que disso, por que daquilo, como a gente vê muitas orações por aí. José tinha motivos para fazer isso, porque ele era um jovem crente, dedicado ao Senhor, fiel a Deus, a seus pais, a sua família. No entanto, ele estava passando por aquilo ali. Por mais que a cabeça de José estivesse confusa com tudo o que estivesse acontecendo, ele não era uma pessoa murmuradora. Pelo contrário, ele viveu, aquele momento sendo fiel a Deus e se dedicando àquilo que vinha à sua mão para fazer. José foi promovido. Ele foi levado para a casa de Potifar, como diz o texto. Potifar o comprou, levou para sua casa. E ali Potifar começou a observar que José ele se destacava, porque ele era dedicado em tudo que ele fazia. José, ele não estava na casa de Potifar por vontade própria. José não tinha salário. José era um escravo. Ele estava ali trabalhando por comida e dormida só. No entanto, algo chamou a atenção de Potifar na vida de José, é que ele era dedicado naquilo que ele fazia. E que tudo que ele colocava à sua mão, Deus o abençoava. Potifar então promoveu José. José se tornou o governador da sua casa, o governante da sua casa. Diz o texto que tudo que Potifar tinha, ele entregou na mão de José, e chegou ao ponto que Potifar nem sabia mais o que ele tinha, porque José governava com lealdade e com fidelidade a sua casa. José foi promovido por méritos próprios. Deus o abençoou. Claro, sim, Deus o abençoou, mas Deus o abençoou porque ele se manteve fiel a Deus e porque ele se manteve leal a Potifar e foi dedicado no seu trabalho. José não ficava fazendo corpo mole
porque estava insatisfeito com o salário, insatisfeito com o patrão, insatisfeito com com a função que ele exercia, não. Ele era uma pessoa dedicada, leal, e Deus o abençoou, e Deus o prosperou. Tudo que ele fazia, Deus abençoava. E Potifar observou isso e promoveu José, e colocou ele numa posição de destaque dentro da sua casa, porque ele se dedicou. Muita gente fica presa ao passado, irmãos, e fica presa ao passado de tal maneira que a sua insatisfação reflete na sua vida atual. Eu quero te dizer que um dia o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta à igreja de Filipenses, ele escreveu lá no capítulo 3, no versículo 13, o seguinte: uma coisa eu faço, é que me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para a que estão diante de mim. Veja bem, irmãos, eu quero te afirmar uma coisa. Quem é preso ao passado não dá um passo à frente. A pessoa que é amarrada ao passado, ela não avança, ela não prospera. A sua vida fica estagnada, a sua vida fica parada. Eu quero te desafiar a abandonar o seu passado e seguir em frente, sendo fiel a Deus e sendo leal às pessoas que te lideram, porque Deus está vendo todas as coisas. Lembre-se que quem te promove é Deus. O coração de Potifar estava nas mãos de Deus, assim como o coração das pessoas que te rodeiam também estão nas mãos de Deus. E Deus vai mover o coração dessas pessoas para abençoar a sua vida. Seja fiel, seja leal a Deus e Ele vai te honrar. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, querido. Gostaria de orar com você. Senhor, eu quero te agradecer por esse irmão, por essa irmã que está ouvindo essa palavra, Senhor, essa mensagem. Abençoa essa vida, abençoa essa família. Guarda esse lar, Senhor. Tira toda a mágoa do passado no coração do teu filho e da tua filha. Ó Deus, e que ela possa avançar, ó Deus, sabendo que o Senhor é fiel. Abençoe, ó Deus, a nossa igreja. Abençoe o Brasil, Senhor, e nos livra desse mal que assola a humanidade. Que as notícias de amanhã sejam melhores do que as notícias de hoje, Senhor. Fica conosco e nos abençoa. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido. E não se esqueça, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que Deus te abençoe, que seu dia seja abençoado. Fica com Jesus e até o próximo. Amém.